Boa noite, mais uma terça, uma live falando sobre mediação, comportamento, advocacia, notícias contemporâneas, qual é o futuro da nossa sociedade, como nós podemos impactar positivamente as nossas famílias. A preocupação de hoje é como restaurar o contato entre familiares, amigos, pessoas que trabalham juntas. E eu agradeço você que está sempre comigo, que gosta desse assunto, que quer ter uma vida de paz, sem conflitos, e que precisa realmente entender que você é um canal. Você também faz parte dessa mudança de mentalidade. Não adianta a gente ficar sempre buscando formas de trazer peso para uma sociedade já cheia de conflitos e dores e coisas negativas. É hora de cada um ser responsável por si, pelos demais e também ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. O meu intuito nesse canal sempre será trazer coisas boas, trazer algo positivo, principalmente trazer reflexão para a vida cotidiana. Por que não estamos exercendo esse papel social de transformar as nossas vidas e a vida de nossos semelhantes? Parece que as pessoas esqueceram a importância que tem e o legado que podem deixar. O tema da live de hoje é abaixo demais constrói, quem constrói abaixo das estrelas. Esse é um assunto que foi, esmiuçado num livro e eu gostei demais do tema, reviveu a minha memória esses dias e eu acho que contribui para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque todos que conversam, que postam coisas, eles falam sobre fama, dinheiro, libertação na sua vida financeira, como você conseguir aquele trabalho, persuasão, manipulação, resgate da sua persona, como você se impor diante dos desafios da vida. Então, são várias técnicas aí colocadas na internet para você fazer da sua vida realmente uma vida de sucesso. Mas qual é o sucesso realmente que perdura por mais tempo do que a gente colocaria, almejaria, quisesse mais favor das pessoas que estão à nossa volta? Eu agradeço a sua participação, deixa no chat a sua pergunta, quem sabe ao vivo eu posso transmitir o seu recado e também responder a sua pergunta. Esse livro foi o livro que inspirou o tema da live de hoje, que é da Joyce Thompson, né? Os Passos da Mulher que Serve a Deus. Ela disse no livro vários relatos pessoais da sua vida como missionária aqui no interior do Brasil. Ela viveu junto com sua família e deixou um legado de paz, cuidado, amor, família, resgate da sua fé, resgate da sua confiança pessoal e levar uma vida simples. Parece que isso é uma coisa bem distante da nossa realidade. Viver dentro da cidade, escutar os barulhos das buzinas, realmente vem trazendo a gente a um cansaço mental e físico. E ver relatos de pessoas que moraram em lugares longínquos, sem muito recurso, e que dedicaram as suas vidas ao próximo, parece muito longe daquilo que a gente está vivendo atualmente. Mas quando a gente lê um livro, a gente se pergunta, será que isso pode trazer para a minha vida também? Será que esse testemunho, esse relato também pode acontecer no meu dia a dia, na minha casa, com a minha família? Pois é, esta mulher do livro também perdeu pessoas importantes na vida. Teve perda de filhos, de finanças, ficou em lugares que ninguém a conhecia, e ela conta sua trajetória de fracassos e sucessos. Isso é muito importante, porque a realidade hoje parece que nas redes sociais todo mundo só conta coisa boa. E não é isso que acontece na vida do ser humano. O ser humano também
passa por momentos difíceis e a frustração, quando chega, nem sempre sabemos lidar com ela. Então, todas as terapias e as formas hoje de trazer você de novo para si mesmo estão ganhando no mercado, porque o ser humano tem pouca base familiar e todas essas conexões de rupturas quebradas ao longo do caminho foi deixando a gente mais frágil e longe realmente do propósito do que temos para fazer na vida. Ter uma vida de propósito significa que você tem que ficar mais perto de quem você gosta e, principalmente, ser influenciado pela fé e pelo testemunho de outras pessoas. Quanto mais pessoas positivas, de atitude, você tiver perto de você, com certeza a sua vida vai ser influenciada de maneira positiva. Os livros também fazem parte de uma caminhada excelente, uma caminhada de vida, uma caminhada de sabedoria. E ao longo do caminho, a gente vai colecionando algumas influências. E se você tomar um pouco mais de cuidado, de aprender com outras pessoas, você vai entender que o ser humano necessita de exemplos. Nós precisamos modelar pessoas, nós precisamos nos inspirar, talvez num filme, num livro, numa canção, uma poesia, não interessa qual é o tipo de arte você costuma, receber com influência, mas positivamente precisamos de bons exemplos. Então, esse momento em que estamos vivendo, há uma certa dificuldade das pessoas entenderem quem elas são, para onde elas vão e qual o significado da vida delas na Terra. Ao longo de mais ou menos 70, 40, 75, 80 anos, a gente tem uma passagem com saúde nessa Terra. Depois disso, vai ficando mais difícil, as pessoas mais cansadas, vêm problemas de saúde. Mas durante esses 75, 80 anos, nós caminhamos e influenciamos pessoas aonde a gente vai. A gente pode ir caminhar na rua, conversar com pessoas, fazer aquela recepção com familiares. Deste momento que você se dispõe a servir outro ser humano, você com certeza está fazendo parte dessa gama de influenciadores. Pessoas normais, pessoas simples, são pessoas que conseguem impactar gente com muita influência. Talvez, quem sabe, um filho, um sobrinho, um amigo seu precise de uma palavra sua para tirar ele do dia mal, porque ele tem uma influência para exercer na vida e ele precisa de você. Quanto mais a gente conseguir sair desse momento negativo, de medo, de confusão, de disputa, de negócios e quem é que vai ter mais sucesso que o outro, essa vida material mesquinha e medíocre vai deixando a gente mais triste uns com os outros e diminuindo as nossas conexões. Quanto menos conexões o ser humano tem, provavelmente ele vira uma presa muito mais fácil de ficar aí com esses influenciadores que mandam você apertar o dedinho e fazer aquela aposta num site duvidoso. Quem sabe algumas pessoas querem te influenciar de que melhor não ter filhos e melhor comprar um boneco. Ah, não faça isso. Adquira um cachorro, um videogame. Não fique o tempo todo visitando as pessoas que você gosta. Então é sempre assim. São segredos que as outras pessoas acham que é o segredo do sucesso que vai fazer com que você tenha uma vida de sucesso. Bom, ao longo da caminhada de fé, todo mundo passa por momentos tenebrosos. O Brasil é um país que exerce a sua fé em todas as frentes e crenças, a educação. Muitas das escolas têm um fundo religioso e nós temos essa base histórica no Brasil de religiosidade. A religiosidade tem influenciado as pessoas já,
serem dogmáticas e crescer com regras. Eu me lembro muito bem, quando eu era mais nova, a maneira como eu me portava, a maneira como eu entendia o mundo, sempre foi regado de críticas. Mas esse é o problema das gerações anteriores. Elas sempre acham que a geração nova não entende nada, não sabe nada, e não pode ser livre para falar como quer, da maneira como entende o mundo. Eu, como mãe, me preocupo com o futuro dos meus filhos, e a sociedade, a meu ver, tem muitas diferenças da minha época. Eu não estou preparada para tudo e preciso de ajuda de muitas pessoas que podem me orientar, trazer alento, trazer cuidado e trazer também um pouco de inteligência emocional, porque naquele tempo onde eu era nova não tinha tantas influências negativas assim. Então, se hoje eu tenho mais acesso à informação, isso quer dizer que eu posso também exercer a influência positiva com o meu modo de agir, com o meu modo de pensar na vida dos meus filhos, na vida das pessoas da sociedade. Então, interessa muito como que nós vamos fazer daqui para frente. O que interessa é como nós vamos exercer o melhor de nós e da maneira como nós escolhemos exercer esse melhor. Não é forçando a barra de ninguém, nem colocando regras e limitações na psique de ninguém. Eu entendo que ao longo da caminhada de mediadora, eu também vi pessoas que estão assim desconectadas um pouco da sua própria realidade. Existe uma ferramenta na mediação que chama choque de realidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a pessoa fica nos seus devaneios, nas suas ideias que não vão ser concretizadas, por quê? Porque dependemos de um acordo para a outra pessoa também conseguir realizar. Se eu não consigo realizar, porque você não entendeu que aquilo não é uma realidade, então a gente tem que trazer a pessoa para novas ideias concretas. O choque de realidade é para todos. Eu, muitas vezes, quando me deparei com um obstáculo maior do que eu tive que ter esse choque de realidade. A vida não vai continuar da maneira como eu pensava. Às vezes, umas perdas financeiras, às vezes, uma troca de ambiente, de trabalho, às vezes, troca de cidade. Nós temos que ter uma adaptação nova, porque tudo muda e vamos mudar constantemente. Então, a meu ver, é importante a gente sempre ter um choque de realidade. Mas tem coisas que são imutáveis, tem coisas que não vão sofrer alteração, tem coisas que são eternas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso ser transformado? Muito pelo contrário. A cada manhã, quando o sol nasce, é uma oportunidade nova para você mudar de vida. Só que algumas palavras, elas vão perdurar ao longo dos séculos. Muitas pessoas hoje têm invocado mais aquela energia, aquele trabalho dos gregos lá, do estoicismo, do ego, das histórias greco-romanas, de como era no antigo, na mitologia nórdica. Pessoas têm trabalhado com o antigo, para que trouxer agora para uma sociedade que parece que estão sem condução de vida. Então, essas pessoas hoje estão invocando muito essas ideias filosóficas que já passaram daquele tempo lá de antes de Cristo e hoje não tem como mais a gente viver da mesma forma. Por quê? Porque essa realidade nova não condiz com aquilo que é antigo. A partir das ideias do cristianismo, principalmente as ideias que foram perduradas por Cristo, essas ideias foram renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente em que sentido? Trazendo unidade entre os seres humanos. Quando você entende que Cristo fez uma filosofia diferente, um modo de agir e de se portar diferente, ele trouxe uma ruptura para os dias atuais. Não foi só naquela época, há 2000 anos atrás.
mas constantemente suas palavras se renovam para que eu e você, como seres humanos, pudéssemos viver em unidade. Se você olhar a fala, sabe, simples, que é de não fique ansioso com coisa alguma. Deus cuida dos passarinhos e deu beleza ao lírio do campo. Ele também vai cuidar de vocês. Pessoas que não creem é que ficam preocupados. Então, como nós estamos na era da ansiedade, eu chamo a tua atenção para que a sua vida seja uma vida carregada de fé. Porque essas palavras de Cristo, elas estão corriqueiramente fazendo parte da nossa vida. Mas há 2000 anos atrás era assim? Óbvio. Há 2000 anos atrás tinha ansiedade. Pessoas entravam em crise, pessoas tinham problemas neurológicos, psicológicos, pessoas sofriam traumas. Mas o que mais temos hoje é essa partilhar do medo, do receio, da disputa, da briga, da confusão. E hoje a gente tem que fazer esse paradigma contrário. Boa noite, Eliane. Um beijo. Então, gente, presta bem atenção no que é construir acima das estrelas. Não construir para baixo, não construir na matéria. É não construir apenas para os nossos máximos 80 anos que estaremos aqui. Pode ser que você viva um pouco mais, pode ser que você viva um pouco menos. O seu tempo na Terra não faz muita diferença. O que faz diferença é como se leva esta vida. Como nós construímos para as outras pessoas e para nós mesmos. Viver em ansiedade é uma vida mais complicada porque ela diminui a probabilidade de você ter sucesso. E nem sempre o sucesso que você deveria alcançar, que está proposto para você, que no seu DNA já tem carregado de informação com os seus talentos, com a sua forma de viver, nem sempre o sucesso é igual ao sucesso do seu amigo, do seu vizinho, ou dos seus influencers aí. Que a maioria das pessoas hoje com muito sucesso, a gente vê que na realidade sucesso nenhum há. Por quê? Porque almejam coisas materiais, almejam construir abaixo das estrelas. O tema da live é esse, é não construa abaixo das estrelas. Para quê? Para que você não construa uma vida baseada em areia, em pisar na areia e ficar firmado em algo que pode acabar de repente. Então, nosso intuito sempre é construir em cima de uma firmeza, em cima de uma rocha segura. Por quê? Porque essa é a função do ser humano. Ele não veio aqui para fazer confusão e gritaria e divisão de grupos. Muito pelo contrário, ele veio para agregar. Cada criança que nasce, cada criança que tem hoje uma função dentro de uma família, de um ambiente, ela veio carregada de informações para executar. Então, é muito mais prazeroso para nós viver uma vida de fé, uma vida que constrói para a eternidade. É como se você ficasse nesse tempo como uma erva do campo. Uma erva cresceu e daqui a pouco logo ela morre, ela faz a função de adubar a terra e logo vem outra e depois vem outra. Nosso tempo aqui é tão pequeno comparado a uma eternidade. Tem pessoas que não acreditam na eternidade. Tem pessoas que acham que o que está aqui, aqui ficará e não tem que fazer nada sobre isso. E eu entendo que é a questão da fé. É uma dificuldade de olhar para Cristo e sua palavra e tudo aquilo que ele deixou como legado e não entendeu realmente o seu fundamento, a sua essência. Não é por causa do sacrifício, de ter morrido na cruz, mas é muito mais do que isso. É o que ele mostrou em vida, é o que ele fez
depois de que nos deixou e promoveu para que o Espírito dele tivesse entre nós, nos consolando, nos confortando. Provavelmente pessoas à sua volta fizeram coisas boas e eles nem ganharam nada com isso. Não estou falando só de caridade, estou falando de atitudes. Essas atitudes constroem uma vida corriqueira e uma vida abundante. Por quê? Porque é uma vida simples, que constrói acima das estrelas. Quando a palavra de Deus realmente expressa a alegria, o cuidado, o amor ao próximo, ela nos ensina que existe algo muito maior do que você e eu. Existe algo que vai nos consolar de uma dor que todo mundo passa. Não existe um ser humano na Terra que não tenha sofrido rejeição, abandono, dificuldade de se comunicar com outra pessoa, uma briga, uma inconstância, um problema financeiro ou um problema de relacionamento. Todos os seres humanos passam por dificuldades, uns mais, outros menos. Isso não quer dizer que nós somos mais ou menos importantes para Deus. Mas quando a gente diz que a pessoa precisa construir abaixo das estrelas de maneira positiva, é porque essa vontade, essa busca essencial no seu coração é uma busca que está além daquilo que está sendo mostrado. Todo o mundo está mostrando para nós como é raso, como é, sabe, sem sentido a fama, o dinheiro, as coisas materiais, os relacionamentos sem profundidade. Estamos vendo uma deteriorização de todos os seres humanos. Por quê? Porque o que está sempre na nossa telinha são más notícias. São pessoas perdendo o senso, perdendo a noção do que é importante, do que não é. Pessoas perdendo conexão com familiares, pessoas perdendo desejos de trabalhar, de produzir, de exercer o seu talento. E a cada dia que passa ficam mais desanimados. E eu não queria deixar esse legado para ninguém, nem para minha família, nem para os meus amigos, nem para os meus filhos. Por quê? Porque a gente que tem uma fé no coração, ela precisa ser distribuída. Essa fé precisa caminhar em outras pessoas, em outros corações. Quantas vezes nós estivemos em momentos complicados e outra pessoa nos deu a mão? Quantas vezes você e eu podemos estar olhando alguém passando por dificuldade, podemos ser esse instrumento. Então, quando construímos acima das estrelas, é porque nós construímos para alguém que está nos vendo 24 horas e sabe que nós temos capacidade de exercer essas boas ações. Nós temos todo dia oportunidades de ser gentis, amorosos, cuidadosos, exercer a compaixão e cuidar de outro ser humano. Então, como mediadora, como mãe, eu expresso o meu desejo de que a nossa sociedade pare um pouco de olhar só as más notícias. Provavelmente teremos problemas no futuro próximo, porque as pessoas estão ficando egoístas, malcriadas, cheias de confusões mentais. Mas isso não quer dizer que nós precisamos agir da mesma maneira. É muito mais fácil viver uma vida simples, descomplicada e exercendo o amor ao próximo, mesmo que os outros não nos tratem da mesma maneira. Não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com nós mesmos. Eu li um artigo e achei muito interessante sobre os 7 pecados capitais. Eles são muito famosos, já virou tema de filme, né? E a doutrina católica fala muito sobre isso. E é muito interessante quando você começa a estudar o que quer dizer esses erros da alma humana, por que a gente há essa provocação junto com a nossa parte espiritual. Porque, às vezes, os nossos erros corriqueiros e voluntários nos impedem um pouco de ter uma caminhada espiritual plena. Então, vamos lá. A luxúria é uma busca intensa por conexão
em outro ser humano. Ora, a gente fala que a pessoa que pratica luxúria, ela não está muito interessada em ninguém, mas é exatamente o contrário. Os estudos mostram que quando a pessoa tem esse problema, é porque, na verdade, ele quer se conectar com outra pessoa. Desculpa. Glutonaria. Olha, o consumo excessivo de substâncias não é só comida, tá? Às vezes a gente fala que a glutonaria tem a ver com comida e bebida, mas tem a ver com todas as substâncias, drogas, sabe? Essa quantidade exacerbada de compras, né? A pessoa que tem essa compulsão, seja por qualquer coisa, ela está, na verdade, buscando nutrição. Olha que coisa interessante. Você, quando tem um erro, todo mundo te aponta e olha, a pessoa está gorda, a pessoa é drogada, a pessoa tem não sei o quê, a pessoa toma muito remédio, a pessoa não come, sabe? Existem distúrbios de alimento, então a gente tem que olhar isso com outra perspectiva. A pessoa realmente tem um problema com nutrição. E a nutrição vem muito da parte materna, do aleitamento, do aconchego, da fase de você acalentar. Então, quando você vê uma pessoa glutona, uma pessoa que busca compulsivamente alguma coisa, é porque, na verdade, ela está pedindo para ser nutrida na tua alma. Olha que interessante. A ganância. A gente tem visto aí a ganância desses escândalos da Bet, de como as pessoas estão apostando, gastando seu dinheiro. Mas, na verdade, a ganância, ela traz muito a ideia de generosidade. Olha a diferença quando você olha para uma pessoa que psicologicamente está com uma ação negativa, mas o que a alma dela está buscando é generosidade, é exercer a caridade, é cuidar do próximo, é dar possibilidade da pessoa trabalhar, dar possibilidade da empresa subir, surtir efeito, melhorar e poder distribuir essa generosidade aos demais da família. Então, pense bem que quando você vê uma coisa negativa em alguém, geralmente por trás, o pedido do coração dessa pessoa realmente é algo positivo. Inveja. Queremos que os outros nos amem, né? As pessoas exercer esse amor, buscam o amor das pessoas, mas essas pessoas nos ofenderam, essas pessoas nos ignoraram, nos trataram mal, nos abandonaram. Então, quando a pessoa passa por essa ideia de que a pessoa é invejosa, na verdade, ela gosta de amar as pessoas. Elas querem o amor das pessoas para elas, né? Elas querem essa conexão com outro ser humano. E elas não conseguem exercer isso, então, na parte negativa da sua própria alma, exerce a inveja. E quando existe a ira é uma busca incessante por justiça. Eu sou advogada e mediadora, o que eu mais desejo realmente é que as pessoas achem o direito delas, que elas conquistem a sua justiça, mas não é uma justiça imposta, é uma justiça confusa, que é outro, né, o juiz ou outra pessoa dite aquilo que você tem que fazer. É uma justiça que você pode exercer com seu protagonismo, com a sua fala, com a sua conversa, com as suas ideias. E essa ira que provocou o meu estudo, provocou as minhas vontades de estudar sobre direito, sobre mediação. Olha que interessante. Dentro de mim havia uma indignação, havia uma ira, e ela foi transformada em algo positivo. Isso pode acontecer na vida de qualquer um. A preguiça. Na verdade, você não quer dormir, você quer agir, você quer performar, você quer buscar paz. Isso é algo que a gente busca constantemente. Busca de paz, busca, sabe, de ter uma vida, sabe, livre de qualquer impedimento, ter tranquilidade,
Mas você exerce através de quê? Da preguiça. Não vou fazer nada não, vou deixar as coisas, sabe, do jeito que estão, não vou mexer com isso não. Mas a sua alma está gritando por ação. A sua alma está gritando por atitude e uma performance pessoal do seu talento. O orgulho. Esse é o erro fatal daquele Lúcifer, porque ele se orgulhou querendo ser Deus, né? A busca de externar a confiança, mas na verdade o orgulhoso, ele não gosta de si mesmo e ele internamente ele quer se diminuir, ele tem excelência em trazer insegurança para as pessoas, mas na verdade o orgulhoso é muito inseguro. Você já ouviu falar aí várias vezes sobre narcisismo, sobre pessoas narcísicas que exercem a maldade, que fazem maldade com os outros, que diminuem, fazem bullying? Pois é, essas pessoas orgulhosas, na verdade, elas não gostam delas mesmas e também elas não se sentem confiantes. Então, a maioria das pessoas hoje exerce um tipo de atitude contrária àquilo que é essencial para ser amado e amar o próximo. Algumas atitudes negativas revelam a alma quebrada, cheia de conflitos, que ainda não conseguiu evoluir, que não conseguiu, como diz a Bíblia, santificação. Quando você vê santificação, você troca essa palavra por evolução. Nada mais é do que trazer consciência para as pessoas. Eu e você temos a oportunidade de exercer a prática das palavras de Cristo e não buscar ser simplesmente um santinho do pau oco, como é na linguagem popular, mas ser realmente evoluído, ter consciência e mudar de vida. A consciência humana, ela traz um poder pessoal. Quando você se eleva, quando você se entende, quando você compreende e exerce compaixão por querer, você troca o coração de pedra por um coração de carne, que é o que várias vezes foi colocado isso nos Salmos, em algumas passagens bíblicas. Por quê? Porque o coração de carne, ele pulsa. O órgão que não tem câncer é o coração. E é o órgão que aonde o sangue passa, ele transmite vida. Ele bombeia a vida para o corpo inteiro, inclusive para a sua cabeça. Então, pare de colocar pensamentos negativos a respeito das pessoas, a respeito de você. Construa uma vida com base numa rocha fundamental. Não é uma rocha humana que fala sobre filosofias e construída por homens, pessoas feridas, pessoas que usam da manipulação, usam, sabe, de palavras, sabe, amenas só para poder te conquistar, mas use as palavras de um homem, mas que também é Deus, mas que também serviu, mas que ensina todo dia você a levantar e contemplar a natureza. Um dos pedidos que eu fiz, e graças a Deus fui atendida, é que eu queria acordar com o som dos passarinhos. É uma coisa simples, talvez para você isso não seja importante, mas aqui onde eu moro, eu todo dia de manhã, antes de acordar, eu escuto o som dos passarinhos. Quanto mais você exercer a sua fé, mais a fé vai te respaldar e te dar momentos maravilhosos de contemplar aquilo que Deus preparou para você, para sua família, para seus amigos. E vamos exercer isso com pequenos pedidos, com pequenos gestos, sabe? O que eu posso fazer hoje para melhorar a vida de alguém? São perguntas e respostas que Deus vai te dando, não porque você quer ser melhor do que ninguém, um religioso que fica com a Bíblia debaixo do braço andando por aí. Não, mas porque a sua fé é exercida de maneira simples. Agradecer o seu alimento, agradecer a sua família, a sua casa, aonde você está, as suas roupas que você está vestindo. O amor, tem uma passagem que está em 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, amem-se.
porque o amor cobre multidão de pecados. É o perdão, a tolerância, a fé que transforma a vida de pessoas. Porque o amor te defende. E quando há amor, você se conecta. E quando as palavras ruins, esse mundo conturbado de pessoas malucas, sem noção, começar a chegar na tua vida, você simplesmente vai olhar com compaixão e dizer a si mesmo, eles ainda não entenderam. Foi o que Cristo falou na cruz. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Já a humanidade já evoluiu bastante em 2000 anos, mas parece que algumas pessoas insistem em trazer retrocesso. E é preciso que algumas pessoas se levantem e falem a verdade, não para trazer medo, porque o apocalipse vai chegar, mas porque você ainda precisa exercer o cuidado para si e o cuidado para os outros à sua volta. Seja você um instrumento com gratidão daquilo que vai te passar, sabe, ao longo desse caminho de vida. Vamos lá, 80 anos, 85, não sei quantos anos você vai viver, mas viva com propósito, sabe? Viva para trazer pessoas para perto de Deus, para ter fé, para ter confiança, porque o dia de amanhã cabe a Deus, a gente não sabe o que pode acontecer. Independente dos movimentos aí humanos no mundo inteiro, esse mundo globalizado, cheio de confusões e guerras e dificuldades de se relacionar entre os povos, nós ainda temos a simplicidade de acordar, de exercer o nosso trabalho, de confiar que amanhã vai ter o pão na mesa, vai ter água para você beber, o teto para você dormir. Pode exercer a confiança, porque Deus não falha. Ele disse que cada dia terá o seu mal. Não fiquemos ansiosos. Então, contra toda ansiedade, contra toda dificuldade, a única coisa que pode mudar isso é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus que nos fez. Pode existir várias filosofias, mas as palavras de Cristo vão continuar conosco. Apesar de pessoas quererem construir um templo em Jerusalém, apesar de gente querer construir aí muitas coisas nesse mundo, principalmente no Brasil, um querendo construir uma igreja maior que a outra, não faz diferença, porque ele disse que Deus ia morar no nosso coração, Deus ia morar dentro de nós. Então, deixe as pessoas construírem palácios, mas construa você uma liberdade de vida dentro da prática diária de uma palavra que liberta, que consola, que traz você para perto de Deus. Deus é seu Pai, enviou um Filho que fez um caminho maravilhoso para a gente seguir e não nos deixou órfãos. Temos um Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, através da nossa vida, para a gente caminhar sem duvidar, independente do que está acontecendo. Tem notícias ruins? Sim. Os tempos são maus? São. Mas muitas pessoas já venceram tempos difíceis e não vai ser diferente na nossa geração. Depende de você, depende de mim, ter força para continuar e não ficar desesperado. Procure a natureza, procure falar com Deus e procure se conectar com pessoas. Essa é a receita da nossa longevidade, porque não adianta botox, não adianta dieta, não adianta exercício se você não tiver uma vida com propósito. Um beijo grande, fica até a próxima terça-feira. Passa essa live para mais gente e entra lá, Vânia Mediadora. Você vai ver no Instagram, aqui no YouTube, também no Facebook. Manda um recadinho, escreve aí a sua história. Quem sabe a gente na próxima live pode falar sobre o assunto que você achar que pode ser comentado aqui comigo. Um beijo grande e até mais.